Vocês pediram muito, então eu trouxe o tutorial da Clutch Nina pra vocês. Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Mari, produzo bolsas de crochê e sempre que possível eu venho aqui compartilhar o meu conhecimento com vocês de forma totalmente gratuita. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no canal. Aproveita e deixa o seu like agora para não correr o risco de você esquecer. Lembrando que essa simples atitude ajuda muito o crescimento do canal. E bora pro tutorial. Vamos utilizar um fio de malha de 25 mm, aqui eu estou utilizando o da Fisher e eu escolhi a cor Pink. E para trabalhar com o fio de malha de 25 mm, eu gosto de utilizar a agulha número 6, tá bom? Mas essa parte é bem individual, depende do seu gosto e da sua tensão de pontos também. Eu solto o fio ali e vou dando algumas esticadinhas nele para que ele fique no formato mais roliço. Geralmente o fio de malha ele vem num formato ali parecendo uma fita, né? E aí quando você dá essas esticadinhas nele, ele fica enroladinho, fica mais gostoso de trabalhar, na minha opinião, e eu prefiro assim. Então, fica de dica aí para você. Antes de começar a fazer as nossas correntinhas, eu vou deixar uma sobra de fio de aproximadamente 70 centímetros, a gente vai utilizar na costura, tá bom? E eu vou fazer um total ali de 24 correntinhas. Faço uma laçada inicial e 24 correntinhas. Finalizadas 24 correntinhas, eu vou medir aqui para vocês terem noção do tamanho. Ficou com aproximadamente 23 centímetros. Caso você trabalhe com outro fio, você pode se basear pelas medidas, tá bom? E eu vou começar a trabalhar pontos baixos a partir da segunda correntinha ali, na parte de trás, tá bom? A gente vai pegar ali as laçadinhas que se formaram na parte de trás das correntinhas e vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. Vamos ficar no total de 23 pontos baixos, porque nós pulamos a primeira correntinha antes de iniciar ali os pontos baixos. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha até chegar ao final das correntinhas, onde nós vamos ter 23 pontos baixos. Tô medindo aqui novamente para vocês se basearem aí pelas medidas também. Ficou com aproximadamente 25 centímetros. Agora, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e vamos trabalhar novamente pontos baixos. Para cada ponto baixo que a gente fez na primeira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo também. E eu tô pegando ali, ó, embaixo das duas laçadinhas, bem na cabecinha do ponto mesmo. Esse padrão de pontos vai ser trabalhado assim, tá bom? E é isso, a gente vai fazer um ponto baixo para cada um. Vamos ficar novamente com 23 pontos baixos. Finalizando a carreira, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e repete isso até ficar com um total de 17 carreiras de pontos baixos. Finalizei as minhas 17 carreiras e vou passar novamente as medidas para vocês. De largura, nós estamos com aproximadamente 27 centímetros, 26,5 e de altura, 20 centímetros. Agora, nós vamos dobrar a nossa peça e fazer as costuras das laterais. E agora, nós vamos dobrar a nossa peça para fazer a costura das laterais. Dessa forma que eu estou mostrando. Na verdade, eu vou virar para o outro lado que vai ficar mais fácil, vocês já vão entender. Vou alongar um pouquinho a minha laçada, coloco ali, ó, cada ponto na mesma direção. Primeiro ponto na direção do primeiro ponto do outro lado. E eu insiro a agulha por baixo das duas laçadinhas do ponto. Agora, eu vou puxar essa laçadinha e passar ali pelos dois lados, tá? E agora, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos. Nessa hora, eu vou perder um pouquinho o foco ali, vocês me perdoem. Mas não tem segredo, tá? É ponto baixíssimo, pegando sempre a cabecinha do ponto. Nessa hora, o cuidado é para não fazer pontos muito apertados, para não repuxar a lateral da nossa peça. E vamos fazer assim, pegando assim os pontos que estão na mesma direção, ó, unindo os dois lados com uma carreirinha de pontos baixíssimos, tá bom? A gente faz assim até chegar lá no final, a gente corta e arremata o fio. Depois a gente vira e faz a mesma costura lá do outro lado, utilizando aquela sobra que nós deixamos no início do trabalho. Já costurei as duas laterais e agora eu vou arrematar esses fios, essas sobras que ficaram, utilizando ali a agulha de tapeceiro. Então, eu escondo um pouco essas sobras de fio e no final eu dou um pinguinho de cola. Eu utilizo a cola de silicone, que é uma cola mais espessa, e eu gosto bastante de trabalhar com ela, tá? É bem pouquinho mesmo, só um pinguinho ali na parte meio que interna já do ponto para ficar bem escondidinho. Lembrando que esse vai ser o avesso da nossa peça. Depois nós vamos virar
e esse vai ficar sendo o lado do avesso. Mas mesmo assim, toma bastante cuidado para não manchar a peça e deixar um acabamento bem bonitinho na parte interna também. Finalizamos aqui os acabamentos, agora a gente pode virar delicadamente, com bastante cuidado para não esgarçar a nossa peça, tá bom? Vira bem devagarzinho, ajeita certinho os cantinhos, arruma certinho a lateral e vejam como que fica bonitinho a lateral da nossa peça quando a gente faz essa costura ali pro lado de dentro. Eu gosto sempre de dar uma arrumadinha, dar uma organizada, ver se tá tudo bem certinho. A última carreira de pontos baixos que eu fiz, eu acho que eu dei uma apertadinha nos pontos, então eu dei uma arrumadinha ali, ficou bem legal agora. Eu sempre faço isso. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos para começar a trabalhar a aba. Então, eu vou inserir a minha agulha ali na direção da primeira carreirinha de pontos baixos desse lado. Na base da nossa peça, nós fizemos 17 carreiras de pontos baixos. E para cada uma dessas 17 carreiras, nós vamos fazer um ponto baixo ali nessa lateral para começar a nossa aba. Então, eu vou deixar uma sobrinha de fio para a gente conseguir arrematar. Vou inserir minha agulha bem na direção da primeira carreirinha ali, bem pertinho da costura, da união. E vou prender com uma correntinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada lateral dessa carreirinha. Cada carreirinha que fizemos vai ter um ponto baixo. E eu vou aproveitar e vou arrematando esse fiozinho inicial. Vou trabalhando os pontos baixos, prendendo ali essa sobrinha de fio. E não tem segredo, vamos ter 17 pontos no total até chegar lá na outra costura. E para cada carreirinha de ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Eu tô pegando por baixo das duas laçadinhas para ficar um ponto bem firminho. Ó, vejam que eu insiro bem no meio e outro ficou bem na direção da costura ali, ó. Tá vendo que tem uma parte mais rebaixadinha? Aí, você vai controlando aí. Mas é isso, para cada carreirinha que nós fizemos, vai ter um ponto baixo. Vamos ter no total 17 pontos baixos. Já tô chegando aqui no final, tô fazendo agora aí o último ponto baixo e ficou na direção da última carreirinha de pontos ali bem rente à costura. Novamente, nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Então, sempre no final da carreira, tem uma correntinha, como nós fizemos no corpinho. Fiz uma correntinha, viro o trabalho, e agora eu vou fazer 6 pontos baixos, um para cada um desses 6 primeiros pontos. Então, não tem segredo, insere a agulha ali na cabecinha do ponto, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fizemos 6 pontos baixos. Agora, nós vamos pular 2 pontos, laça o fio e nós vamos no terceiro ponto e vamos fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Então, faz ali o primeiro, laça novamente, insere no mesmo lugar e faz o segundo ponto alto, o terceiro. Aqui o meu cuidado é para que os pontos não fiquem remontados, um em cima do outro, tá? Eu tento ir posicionando ali eles para que eles não fiquem remontados. Vejam que eu vou posicionando os pontos. Fiz ali os 5 pontos altos, eu vou pular novamente 2 pontos da base e vou trabalhar 6 pontos baixos, como nós fizemos lá no início. Um ponto baixo para cada ponto até chegar no último ponto. E o último ponto costuma ficar escondidinho, tá? Mas nós temos que trabalhar em cima dele. Vejam que eu tô fazendo ali, ó, bem no cantinho, porque esse último ponto é aquela correntinha inicial que nós fizemos lá no início. Finalizamos aqui já essa carreira e sempre que a gente finaliza uma carreira, nós fazemos uma correntinha antes de virar o trabalho. Faz a correntinha, vira. Novamente, nós vamos trabalhar pontos baixos, porém agora nós vamos fazer apenas 4. Faz um no primeiro, 2, 3, 4 pontos baixos e vamos já laçar o fio para começar a trabalhar pontos altos. Agora, para cada ponto alto que nós fizemos, nós vamos fazer um aumento. Então, eu vou lá na cabecinha dele e faço 2 pontos altos no mesmo lugar.
Tínhamos 5 pontos altos, agora nós vamos ter 10. 2 para cada um da carreira anterior. Esse é o 6º ponto. Tô ali, ó, no meio dos nossos 5 pontos altos. 7, 8, agora no último ponto mais 2. 9, 10. Temos 10 pontos altos, 2 para cada um que fizemos na carreira anterior. No início dessa carreira, nós fizemos 4 pontos baixos e depois nós pulamos 2 pontos. Então, nós vamos repetir isso. Agora, nós vamos pular 2 pontos e vamos fazer 4 pontos baixos. Ali eu tô conferindo para ver se tem 10 mesmo. Confere sempre, tá? Não deixa na dúvida, não, para ficar bem certinho o seu trabalho. E agora, vou finalizar com 4 pontos baixos, um para cada ponto, pulando ali os 2 que estão mais próximos dos nossos pontos altos. Finalizei ali mais uma carreira, vou fazer novamente uma correntinha e virar o trabalho. E nessa próxima carreira, nós vamos começar fazendo apenas 2 pontos baixos. Na primeira foram 6, na segunda foi 4 e agora 2 pontos baixos. Laço meu fio e já vou começar a trabalhar pontos altos. Agora nós vamos fazer, entre cada aumento, um ponto sozinho de separação. Nesse primeiro ponto, eu fiz um sozinho, vou no segundo e vou fazer um aumento. Nós estamos trabalhando a sequência de todos os trabalhos redondos. Nesse, a gente está fazendo meio círculo, né? Mas nós vamos seguir a mesma sequência de aumentos. Na primeira foram 5 pontos, na segunda, um aumento para cada ponto, ficamos com 10. Nessa terceira, nós vamos ficar com 15 pontos, sempre separando os aumentos com um ponto sozinho. Aqui eu tô fazendo mais um aumento. Na dúvida, sempre confere, tá? Para ficar bem certinho. Faço um aumento e no próximo vai ser um sozinho. Vou seguir essa sequência até trabalhar em cima de todos os pontos e no final eu vou ficar com 15 pontos altos. Já fiz aqui a minha sequência de 15 pontos altos, separando os aumentos com um ponto sozinho. Agora eu vou pular 2 pontos baixos e vou finalizar essa carreira com 2 pontos baixos, como nós fizemos lá no início. No penúltimo ponto e no último ponto tem um ponto baixo. E sempre que a gente finaliza a carreira antes de virar, a gente faz uma correntinha. Vejam que já tá tomando forma ali a nossa aba, né? Já tá ficando bem redondinho. Faço uma correntinha, viro o trabalho. E agora, nessa última carreira, já estamos na última carreira, nós não vamos fazer pontos baixos. Já vamos laçar o fio e vamos direto trabalhar pontos altos. E nessa carreira, nós vamos separar cada aumento com 2 pontos sozinhos. Então, ali, eu já tô fazendo o meu primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto, faço mais um ponto alto. Então, eu tô iniciando com 2 pontos sozinhos. Para cada ponto, eu fiz um. Agora, eu faço um aumento. E nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 20 pontos altos, seguindo essa sequência. 2 sozinhos, um aumento, depois novamente 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, um aumento, até trabalhar em cima de todos os pontos e ficar com um total de 20 pontos altos. Já tô chegando aqui no final da carreira, fiz aqui o meu último aumento, eu comecei com 2 sozinhos e finalizei com um aumento. Confere aí que tem que ter 20 pontos, tá? Agora eu vou lá na cabecinha do primeiro pontinho e vou prender com um ponto baixo. A nossa peça está praticamente finalizada, mas eu gosto de fazer uma carreira de acabamento, uma carreira toda em pontos baixíssimos. Essa parte é opcional, se você não quiser, não precisa, tá? É só colocar os acessórios, botão, etiqueta e vai estar pronto a sua peça. Mas eu vou mostrar para vocês como eu faço essa carreira de pontos baixíssimos. Então, sem cortar o fio, sem arrematar, nós vamos começar a trabalhar pontos baixíssimos. Vamos inserir a agulha ali na lateral de cada pontinho e fazer um ponto baixíssimo. Para cada carreirinha de ponto, vai ter um ponto baixíssimo. Nessa parte, estou pegando ali, ó, apenas
uma alcinha do ponto. Vejam que eu tô pegando só uma alcinha, mas essa parte é bem opcional, tá? E para cada carreirinha ali, vai ter um ponto baixíssimo. Apenas um ponto baixíssimo para cada carreirinha e na costura ali também vão ter 2 pontos baixíssimos. E não tem segredo não, tá? É só ir trabalhando pontos baixíssimos, vai dando um acabamento, eu acho que fica bem legal. Mas, como eu disse, essa parte é opcional, tá? Eu gosto sempre de trabalhar pontos baixíssimos no final de todas as minhas peças. E ali eu tô pegando só uma alcinha do ponto, você pode pegar por 2, faz aí ver como que fica o efeito, se você gosta ou não, tá? Então, eu segui fazendo um ponto baixíssimo, como eu falei para vocês. Aqui eu já tô começando a trabalhar na aba, da mesma forma que nós fizemos lá no início. Só que quando chegar na parte dos pontos altos, eu vou fazer pontos baixíssimos também, só que pegando pelas 2 alcinhas ali da cabecinha do ponto, ó. Só nessa parte ali dos pontos altos que eu fiz dessa forma. Mas como eu disse para vocês, é bem individual essa parte, tá? Faz aí conforme você achar melhor. E a única diferença que eu fiz foi que eu peguei pelas 2 alcinhas. Eu acho que dá um pouquinho mais de estrutura para essa parte da aba. E aqui eu já tô encerrando a carreira, vou fazer o último ponto baixíssimo, e agora eu já posso cortar o fio e fazer o arremate. Finalizado o último ponto baixíssimo, a gente corta ele deixando uma sobra para fazer o arremate bem seguro. Posso puxar a agulha para cima, soltar o fio ali. E essa parte eu gosto de utilizar a agulha de tapeceiro, mas você também consegue fazer com a agulha de crochê, tá? Passa ali o fio na agulha e vamos passar ele por baixo das 2 laçadinhas do primeiro ponto baixíssimo que fizemos. Passa ali por baixo e volta com ele lá na onde ele tá saindo, dentro do último ponto baixíssimo. E aí, agora a gente já deixa ele lá na parte de trás da aba, onde nós vamos fazer o arremate. Vejam que simulamos um ponto baixíssimo, ficou bem imperceptível ali esse último ponto. Agora, a gente esconde, como fizemos com as outras sobras, passa ali por dentro de alguns pontos e dá um pinguinho de cola para deixar bem seguro, tá? Arremate feito e agora sim a nossa peça está finalizada. Só faltam os acessórios. E aí você pode escolher se você quer utilizar essa alcinha de mão que já vem pronta, você compra nos armarinhos, ou se você quer fazer. Vou aproveitar e pesar para vocês verem o peso exato da peça ali sem os acessórios, ó. E ficou com 158 gramas, apenas 158 gramas de fio para fazer essa peça lindíssima. Agora é a parte mais divertida, que é decorar a nossa peça. Eu vou colocar a minha etiqueta personalizada, eu costuro ela com o fio invisível e a agulha de costura, tá? Passo as 2 pontinhas do fio ali pela agulha e deixo a laçadinha na ponta pra gente poder prender. A minha etiqueta personalizada é lá da Malité Personalizados, vou deixar o arroba deles aqui embaixo, caso você queira mandar fazer a sua, tenho certeza que você vai amar e dá uma valorização bem legal para as peças. Além de ser também um item de decoração, né? Eu acho que fica muito charmoso as peças quando é adicionada a etiqueta personalizada, especialmente essas que são espelhadas, eu acho elas lindas e o preço é bem legal, viu? Recomendo. Etiqueta aplicada e agora com o mesmo fio e a mesma agulha, nós vamos fazer a aplicação do botão imantado. E tem uma coisa que eu faço de diferente aqui. O botão imantado, essa parte mais pesadinha, essa parte maior eu deixo na parte de baixo e na aba, essa parte que é mais levinha. E para costurar o botão, nós vamos utilizar o mesmo fio, a mesma agulha. Eu dou ali em média 4, 5 pontinhos em cada um dos buraquinhos. Faço isso nas 2 partes do botão. Prendo no final, dou ali alguns nozinhos e corto o fio. Não tem segredo, é bem tranquilo. Eu gosto bastante de fazer a costura com esse fio invisível, que você não precisa se preocupar muito com o acabamento do fio da linha ficar aparecendo, né? E essa linha, esse fio, ele é bem resistente também, eu gosto bastante. Prontinho, botão aplicado, agora sim a nossa peça está finalizada.
A alça fica a seu critério, tá? Se você quer fazer a alcinha de mão ou não. Caso você queira fazer uma bolsa pequenininha, você pode adicionar uma alça longa aí também, tá? Tô conferindo a medida final para você e de comprimento ficou com aproximadamente 19 centímetros, de altura 15 centímetros e meio, mais ou menos. O suficiente para caber o celular, o batom, o cartão, um espacinho bem legal. Então, dá sim tranquilamente para fazer uma bolsa pequena, tá? É só adicionar ali na lateral a alça lateral. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você não deixou seu like, aproveita, deixa agora e me segue também lá no Instagram. Beijos!